China anuncia sobretaxa de 10 a 15% em cima de alguns produtos selecionados dos Estados Unidos. Essas tarifas podem impactar em cerca de 21 bilhões de dólares a balança comercial dos Estados Unidos e são uma resposta às medidas do governo Trump. Vale lembrar que essas medidas vão impactar demais a economia do Brasil, positivamente ou negativamente, hein? Vamos ver aqui no vídeo. Falar um pouquinho também sobre o programa Rearm Europe, que vai destinar cerca de 800 bilhões de euros, tanto para reforço da própria defesa da Europa, como também enviar equipamentos para a Ucrânia, até porque durante a noite tivemos a notícia que o Trump suspendeu toda a ajuda militar aos ucranianos, inclusive as armas e equipamentos em trânsito. Como será que isso vai impactar a Ucrânia, hein? Vai lembrar, pessoal, que o Trump também pede para que o Departamento de Estado e do Tesouro dos Estados Unidos suspendam parte das sanções contra a Rússia de uma clara política de reaproximação, inclusive pedindo ajuda para o Putin para lidar com os ucranianos. Para finalizar, falar também sobre a declaração polêmica do J.D. Vance, que responde à coalizão proposta pelos europeus de colocar soldados na Ucrânia e fazendo convite para os Estados Unidos, com J.D. Vance falando que não vai se unir a uma proposta que vai colocar cerca de 20 mil soldados que não lutam uma guerra há 30 a 40 anos. A Câmara dos Comuns do Reino Unido exigiu uma retratação porque tivemos parcerias militares entre Reino Unido e Estados Unidos a pedido dos americanos no Iraque e no Afeganistão. Relações entre Estados Unidos e Europa estão péssimas. Para finalizar, pessoal, falar também quem aceitou e quem não aceitou participar dessa coalizão e um pedido do Elon Musk para que o Zelensky aceite o seu destino, que é renunciar. Peça asilo no país neutro e deixe a Ucrânia buscar sua paz e prosperidade. Será, pessoal, que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, né, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e tá disponibilizando para você nesse período de carnaval, corre que tá acabando, são pouquíssimos cupons, a possibilidade de comprar dólares com desconto, galera. Pô, geralmente você paga taxa, tem corretagem, a Nômade é super simples, tá? Você abre ali o seu aplicativo, faz o registro rapidinho, são as menores taxas do mercado e ainda com o meu cupom, não é nem que você vai pagar a taxa, você vai pagar, galera, de verdade, 20 centavos de desconto por dólar comprado. Claro, tem que ser nos primeiros 15 dias que você abre a conta e no valor de 500 a 2 mil dólares. Vale lembrar que a Nômade é aceita em mais de 180 países, você pode fazer também os seus investimentos internacionais e até fazer como eu, que uso o Nômade Explore, que é um cartão de crédito que você vai ali pagando, né, suas contas, tudo tal, e você tem acesso a cashback dolarizado para montar suas posições. Não é uma recomendação de investimentos, mas estamos vendo, galera, o dólar dar uma leve subidinha e talvez a tendência, não sei, né? Enfim, o dólar sempre tem uma certa valorização em relação ao real, independente de governo. Eu gosto de fazer investimentos internacionais. Caso você queira, usa a Nômade, pessoal. Sensacional. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente teve a notícia relevante que a China anunciou taxas que vão de 10 a 15% em cima de alguns produtos selecionados dos Estados Unidos. Hoje, dia 4 de março, passa a valer algumas sanções que foram criadas, aplicadas ali pelo Trump, tanto contra o Canadá, como também contra o México e também contra os chineses. O Trump alega que essas sobretaxas não são somente por questões comerciais, sendo que, claro, esses três países têm uma balança comercial positiva com os Estados Unidos. E a gente sabe da postura bastante protecionista do Trump em relação às indústrias, ao emprego, enfim, né, à produção local americana. Mas ele alega que o principal problema está na questão da entrada dos imigrantes regulares e também na questão do fentanil, sendo que nenhum dos três países, inclui a China nisso, conseguiu conter a entrada. Professor, mas a China nem faz fronteira, né? É porque, segundo os Estados Unidos, a China vende os insumos para o México fazer a produção desse opioide para entrar para a fronteira sul dos Estados Unidos. A China alegou ontem que não tem nenhuma relação, que a sua política, inclusive anti-opioides, é das mais rigorosas e mais, assim, de fato concretas que existem no planeta e que, por conta disso, vê isso como uma provocação comercial. Inclusive, o próprio Departamento de Relações Exteriores da China deixou claro que tentar exercer qualquer pressão extrema sobre a China ou é um erro de cálculo ou é um engano. Jamais sucumbimos a qualquer tipo de intimidação ou coerção de qualquer país.
Vale lembrar que o Trump, inicialmente, ele sobretaxou em 10% os chineses, depois anunciou uma nova sobretaxa de mais 10%. Mas durante a sua campanha, ele falava que as sobretaxas aos chineses poderiam chegar na casa de 60% a 200% em alguns produtos selecionados. A China, como resposta, hoje, ela é a principal compradora de produtos do setor primário dos Estados Unidos, anunciou taxas de 15% em cima de frango, milho, trigo e algodão e 10% em cima de soja, sorgo, carne suína, bovina, frutas, vegetais e também laticínios. Além disso, também colocou restrição de exportação e investimentos em cerca de 25 empresas dos Estados Unidos, alegando simplesmente uma questão de segurança nacional. Só essas medidas podem trazer um impacto de cerca de 21 bilhões de dólares para a balança comercial americana. E vale lembrar também que os chineses entraram com uma representação na OMC, Organização Mundial do Comércio, alegando que os Estados Unidos estão praticando um protecionismo muito grande. E aí eu cito para vocês sempre, né, aquela velha hipocrisia. Vai lembrar, galera, que a gente teve, em 1944, a Conferência de Bretton Woods, deliberando que o principal motivo para a Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e Segunda Guerra Mundial, foi o imperialismo europeu, o protecionismo, a exclusividade de mercados. E desde então o mundo está buscando um livre mercado, ou pelo menos teoricamente, claro, né? Buscando o livre mercado. A gente teve a criação do GATT, por exemplo, depois a transformação para a Organização Mundial do Comércio, em que os países, teoricamente, têm que ter um órgão regulador que vai impedir que tenha um protecionismo muito grande, com subsídios exagerados, barreiras alfandegárias exageradas. A China é um país socialista, ou seja, um socialismo de mercado. Mas é um país, né, socialista aí, pelo menos em tese. Teoricamente, um país que teria uma economia mais planificada, uma atuação mais forte do Estado. Os Estados Unidos são um país capitalista, inclusive um capitalismo que sempre se disse talvez o grande precursor da ideia do liberalismo. A China está pedindo livre comércio em relação à economia dos Estados Unidos. Depois eu falo para vocês que o mundo tá maluco, galera, e vocês não acreditam em mim. A gente teve também, e lembrando, tá, até esqueci de comentar, professor, e você falou que isso pode impactar bastante o Brasil, né? Pode. Eu diria que de dois jeitos. Numa questão mais conjuntural, momentânea, de maneira muito positiva, por incrível que pareça. Porque hoje, os Estados Unidos, eles são grandes concorrentes do Brasil em alguns produtos, como, por exemplo, soja e milho. Se a China anuncia sobretaxa à soja americana e ao milho americano, possivelmente os chineses vão buscar mercados alternativos. E aí o Brasilzão, tá lá para suprir essa demanda. Ou seja, podemos aumentar o nosso fornecimento de produtos agrícolas em direção aos chineses. Pô, galera, isso é sensacional. Mas, claro, a gente está falando do início de uma possível guerra comercial. Uma guerra envolvendo as duas maiores economias do planeta. Pô, galera, é óbvio que isso pode trazer uma recessão em nível global e trazer impactos negativos para todas as bolsas de valores, recessão de investimentos, uma crise econômica global, que não beneficiaria ninguém. Ou seja, estruturalmente, penso que será negativo para o mundo inteiro que as duas maiores economias travem uma guerra comercial, mas conjunturalmente falando, momentaneamente falando, isso pode trazer benefícios para o setor primário do Brasil. A gente teve também, pessoal, um anúncio super importante e feito meio que ali, no momento, né, no calor ali da emoção, por meio da Ursula von der Leyen, de um programa que será apresentado na quinta-feira, em uma reunião também, em meio a essas emergenciais que a União Europeia está realizando, por conta de um afastamento dos Estados Unidos dos ideais europeus, que foi corroborado com o fim da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, que falaremos daqui a pouquinho no nosso vídeo, tá? Mas esse programa, lançado pela Ursula von der Leyen, promete destinar cerca de 800 bilhões de euros nos próximos anos, no chamado Rearm Europe. O que vai ser isso, professor? A Ursula von der Leyen deixou muito claro que os países vão ter que aumentar pelo menos em 1 a 1,5% do PIB em gasto em defesa. Inclusive vai ter algum tipo de, ou Banco Europeu, algum tipo de programa de financiamento dos europeus, para dar conta também de suprir parte desses gastos. Desses 800 bilhões, estima-se aí que cerca de 150 bilhões estejam destinados para a Ucrânia, em ajuda militar para a Ucrânia, e, claro, os outros 650 bilhões em programas de subsídios, empréstimos, enfim, para corroborar com o próprio exército dos países europeus. Porque assim, né?
Professor, então beleza. A gente tem o Reino Unido, tem a França, a Alemanha, tal, percebendo que é hora de se rearmar. Só que temos um problema também. A União Europeia não está nas suas melhores condições econômicas. Países como França, por exemplo, estão lutando para aprovar algum tipo de proposta no parlamento que consiga reduzir o déficit público. Os caras querem aumentar gastos agora, sendo que a União Europeia, pelo menos teoricamente, tem ali mecanismos que você não pode ter um déficit público muito grande. Existe isso na própria Constituição da União Europeia. Existe toda uma regulamentação feita pelo Banco Central Europeu que define qual que é o nível de déficit, o nível de empréstimos, endividamento que cada país pode ter. Segundo a Ursula von der Leyen, além de toda essa questão, né, da grana que será destinada, vai ter um certo afrouxamento de algumas restrições fiscais. Ou seja, os países vão poder se endividar um pouco mais. Hoje, eu sempre coloco para vocês que a OTAN ela tem uma definição que todos os países têm que manter pelo menos 2% do seu PIB em gastos militares. Dos 32 países, 9 ainda não respeitam. A OTAN fala em tentar manter, né, pelo menos 3%, Mark Rutte, num futuro próximo. Será que isso vai ser possível agora com o novo programa europeu, o Rearm Europe? Vale lembrar, pessoal, que a gente está no momento também de ascensão de governos mais nacionalistas que talvez não vejam esse aumento de poder da União Europeia, essa burocracia europeia, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, aumentando seus anseios intervencionistas, mesmo que do ponto de vista militar, em cada um dos estados. Será que a Marine Le Pen, por exemplo, que já confirmou que a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN, que a Ucrânia não pode entrar para a União Europeia, que seria um risco, por exemplo, concorda com todo esse rearmamento? E a Marine Le Pen da França é favorita nas próximas eleições, pelo menos por enquanto. Será que, por exemplo, a AfD, que claro que não forma o governo alemão, mas teve uma votação importante, concorda com isso? O Vox na Espanha? Então hoje, com essa ascensão de governos nacionalistas, não sei se isso vai ser muito bem aceito, tá? Fora que a gente tem países como Itália, como França, como a própria Alemanha, que, como eu falei, estão em restrições fiscais. Eles vão se endividar ainda mais? Isso pode causar uma crise do euro, isso pode gerar um endividamento maior, isso pode fazer com que haja uma inflação, por exemplo, que já foi impactada pelo aumento do preço da energia, pela própria conjuntura da guerra. Então a Europa atravessa um momento difícil, e eu sempre falo para vocês, tá? Na minha concepção, a Europa tem sim que investir em gastos militares, independente de guerra Rússia e Ucrânia. Sempre dependeu do escudo nuclear dos Estados Unidos. Países como, por exemplo, a Alemanha e Itália têm hoje a sua força nuclear controlada pelos americanos e dependia basicamente da OTAN para manter os gastos militares, já que pós-década de 90 preferiu muito mais gastar com seu welfare state, ou seja, saúde, educação, transporte, moradia, etc., do que exatamente com gastos militares. Até porque não via na Rússia da década de 90 uma grande preocupação militar. Hoje, claro, a situação se alterou bastante. Percebam como a Europa está voltando a se armar. Até porque, talvez a notícia mais relevante que a gente teve, e eu diria que não surpreendente, porque eu já tinha adiantado para vocês no vídeo de ontem, os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar à Ucrânia. Inclusive, um agente da Casa Branca, em declaração a Reuters, falou as seguintes palavras: o presidente Trump deixou claro que está focado na paz. Precisamos também que os nossos parceiros também estejam comprometidos com esse objetivo. Estamos pausando e revisando nossa ajuda para garantir que ela está contribuindo para uma solução e não para estender o conflito. Eu diria, galera, que se a situação já tinha ficado ruim na própria reunião entre Trump e Zelensky, com as declarações que o Zelensky deu ontem, piorou ainda mais. O próprio Trump respondeu na rede social, né? O Zelensky falou que, apesar de todos os anseios de Reino Unido, de França, de Estados Unidos, a paz ainda está muito distante. O Trump falou, tá vendo? Eu não vou aguentar isso por muito mais tempo. A gente tem um presidente que não está pensando na paz, segundo o Trump, claro, tá? E, de novo, né, vou adiantar para vocês. Professor, mas o Zelensky está pensando na paz? Acho que sim, só que a paz modo Zelensky, né? Ou seja, a Ucrânia tendo garantias de segurança, com a devolução, se não de todos, pelo menos parcialmente de alguns territórios. A Rússia também pensa na paz, só que a paz da Rússia. Ou seja, a Ucrânia não entrando para a OTAN, com a manutenção de todos os territórios, talvez com a troca do Zelensky, entende? Então, os dois pensam na paz. A questão é, qual paz, né? Enfim. Por conta disso, houve a suspensão, só que, né, o próprio Estados Unidos, por exemplo, garante que não é só o envio de dinheiro, mas também dos equipamentos. Por exemplo,
Todos os equipamentos que os americanos já tinham enviado para a Polônia já estão suspensos, não vão poder entrar na Ucrânia. A ideia do Trump é que hoje a Ucrânia ela se sente muito confortável em continuar lutando essa guerra contra os russos, porque tem apoio dos Estados Unidos e da Europa. Então, se o Trump percebesse que existe uma tentativa, uma busca por um acordo, por um cessar-fogo, ele até continuaria ajudando até o acordo ser estabelecido. O que ele sente é que quanto mais ele ajudar, mais a guerra será prolongada. Ou seja, já que ele não quer a paz, suspensão aí da ajuda militar, tá? A gente tem algumas questões que estão em aberto, que a gente não sabe exatamente como que vai rolar, porque não foi um pronunciamento oficial da Casa Branca. Mas, por exemplo, os Estados Unidos autorizam, por exemplo, que caças F-16, que são caças americanos, sejam cedidos por outros países. Essa autorização vai continuar? Grande parte dos equipamentos, por exemplo, dos lançadores, eles são lançadores americanos, que utilizam, inclusive, munições, mísseis americanos. Essa autorização, mesmo que não cedida pelos Estados Unidos, vai continuar? Os Estados Unidos, por exemplo, realizam treinamento, colocam ali as suas munições em equipamentos que são dos Estados Unidos. O treinamento, as munições, vão continuar? Toda a inteligência, por exemplo, dos Estados Unidos, vários dos ataques que são realizados, eles não são propostos exatamente por generais ucranianos. Eles são vistos pelos satélites americanos, pelo menos durante o governo Biden, claro, coordenamento do próprio exército americano para que o ataque seja realizado. E agora, ficando, entre aspas, no escuro, sem a comunicação americana, será que os satélites vão continuar disponíveis para os ucranianos? São todas perguntas que ainda não têm respostas, mas os Estados Unidos falou em cessar toda a ajuda militar. Eu entendo que a ajuda militar também é treinamento, também é informação, também é inteligência, também são satélites. Será que é isso mesmo? Se for, cara, de verdade, o Putin deve estar sorrindo aí, né? Mais ainda de orelha a orelha, porque assim, é deixar a Ucrânia no escuro, no meio de um conflito em que a Rússia não está tendo uma vitória avassaladora nos últimos tempos, né? Claro, mas vem avançando. O fato é, cara, que a Ucrânia vem perdendo o campo na batalha. Isso é fato. A Rússia vem avançando mesmo que em ritmo lento. Então o Putin pode usar isso para acelerar os seus ganhos e talvez até mesmo, né, obrigar o Zelensky a negociar, que aliás, penso eu, que é a intenção atual do governo Trump. A gente teve também, pessoal, o próprio Trump, para vocês terem uma noção de como ele está disposto a conseguir a paz e agradar os russos para tentar fazer algum tipo de negociação, colocando o Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro para levantar algumas sanções contra a Rússia. A gente sabe que existem vários ativos congelados, uma série de proibições contra petroleiros russos, por exemplo, empresas que não podem se instalar na Rússia. A Rússia foi suspensa do sistema SWIFT de comunicação bancária. Então, o Departamento de Estado e o Departamento de Tesouro, até mostrando uma boa vontade com os russos, mostrando que o Ocidente, ou pelo menos os Estados Unidos, claro, estariam dispostos a negociar, pode abrir ou levantar parte das sanções aplicadas contra a Rússia. E é claro que a Rússia vê isso, né, com ótimos olhos. Professor, e os europeus não vão responder? A gente teve Reino Unido e França, na cúpula que rolou no Reino Unido, falando de uma espécie de coalizão dos interessados, né? Ou como eles chamaram naquele momento, de coalizão dos dispostos a lutarem em favor da Ucrânia. Pelo que a gente tem informação, Reino Unido e França já concordaram, a Austrália também concordou, Giorgia Meloni falou, apoio vocês lutarem, mas sem tropas italianas. Uma postura, como fala, né, a Giorgia Meloni é mais essa direita nacionalista aí europeia. Só que os britânicos e os franceses, eles falaram que essa coalizão dos dispostos, não era somente para os europeus e que contavam muito com o apoio dos Estados Unidos. O J.D. Vance respondeu, falou assim, que primeiro, ele fica muito triste porque ele não vê exatamente uma estratégia da Europa, ele até falou, né, qual que é a estratégia? Mandar arma e equipamento para a Ucrânia e ter esperança que eles vão vencer? Isso não é estratégia, isso é fazer com que os ucranianos morram no campo de batalha e que a guerra se estenda de maneira indefinida.
E aí ele garantiu que o acordo, por exemplo, que será feito de minérios que ainda está aberto pelos Estados Unidos é a melhor forma de garantia. Porque esse acordo, lembrando, né? A Ucrânia vai ceder 50% da exploração para os Estados Unidos e vai ser criado um fundo. Nesse fundo, 50% é dos americanos, outros 50% é da Ucrânia, que vai ser utilizado para a reconstrução da própria Ucrânia. Além disso, os Estados Unidos garantem que o Putin não trairá um acordo de cessar-fogo. O próprio Trump falou isso, né, na briga que ele teve com o Zelensky. Mas você está falando que o Putin desrespeitou um cessar-fogo com o Obama, com o Biden, mas eles eram péssimos presidentes. O Putin nunca desrespeitará um acordo comigo. E, além disso, o Trump garantiu que vão existir uma série de empresas dos Estados Unidos atuando na Ucrânia. Será que o Putin tem coragem de atacar alguma empresa americana? Claro que não, segundo o Trump, claro. E isso já é uma forma de garantia de segurança. A Europa não vê, claro, com esses olhos. E aí o J.D. Vance deixou claro que ele, primeiro, né, não vai participar dessa coalizão dos dispostos, porque, segundo ele, a nossa garantia, ou seja, o acordo de minerais, é muito melhor do que 20 mil soldados de um país qualquer que não luta uma guerra há 30 ou 40 anos. Mas calma aí, um país qualquer que não luta uma guerra há 30 e 40 anos? Teoricamente, galera, quem propôs essas medidas foram França e Reino Unido, né? Reino Unido talvez seja o caso mais caricato porque o Reino Unido apoiou os Estados Unidos na sua guerra no Afeganistão e também na guerra do Iraque, com tropas, com milhares saindo feridos e com os números oficiais dando conta de 636 soldados britânicos que morreram nessa guerra. E aí a Câmara dos Comuns, vendo a declaração do J.D. Vance, já teve alguns deputados exigindo uma retratação pública. Como assim? A gente não luta uma guerra há 30 ou 40 anos. Nós lutamos, inclusive, a pedido dos Estados Unidos, numa guerra que nem era nossa, porque existia uma coalizão do Ocidente, que aparentemente vocês agora estão abandonando. A gente não luta uma guerra, exigimos uma retratação pública dos Estados Unidos. O J.D. Vance já veio a público e falou, imagina, mas eu não citei nominalmente Reino Unido e França. Estou falando a outros países. Cara, convenhamos que quem propôs foi o Reino Unido e a França, né? Então, assim, pegou um pouco mal claro e talvez mostre o quão rompida ou quão tão combalida, estão as relações aí entre Estados Unidos e União Europeia ou continente europeu como um todo. A gente teve até mesmo, pessoal, o Elon Musk, mais uma vez, né? Participando efetivamente de questões não só econômicas, mas também geopolíticas, colocando mais de uma vez, além que os Estados Unidos têm que sair da ONU e sair da OTAN, colocando que o Zelensky deveria renunciar, segundo as suas palavras, tá? Zelensky deveria receber algum tipo de anistia em um país neutro em troca de uma transição pacífica de volta à democracia. Vale lembrar que os Estados Unidos consideram que, como não rolou eleições na Ucrânia ano passado por conta de um estado de sítio, estado de emergência, a Ucrânia não é mais uma democracia e que o Zelensky teria, segundo informações do Trump, só 4% de popularidade, tá? Coloquei para vocês que informantes da Casa Branca também falam em trocar o Zelensky. E percebam, né? Vamos tentar lembrar quais eram as condições do Putin para estabelecer um cessar-fogo. A desnazi, enfim, da Ucrânia, que seria a saída do Zelensky. Cada vez mais membros oficiais da Casa Branca falam sobre isso. Que todos os territórios invadidos ou ocupados pela Rússia ficarão com a Rússia. Aparentemente, os Estados Unidos também concordam com essa proposta. Que a Ucrânia fosse um país neutro, ou seja, não entrasse para a OTAN. Aparentemente, os Estados Unidos concordam com essa proposta. E que todas as sanções contra os russos fossem suspensas, levantadas. Aparentemente, o Trump está fazendo isso, colocando o Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado para suspender as sanções contra os russos. Se, de fato, essa for a maneira como a paz vai ser tratada, não tem como não ver como uma vitória do Putin. E para finalizar, pessoal, a gente teve também, poxa, pessoal, mas essa aproximação tão grande entre Trump e Putin, né? Por que isso está acontecendo? Já coloquei para vocês, vamos lá, ó. A Rússia tem muitos minerais que interessam ao governo americano, inclusive é o 5º maior reserva de terras raras do planeta. A gente sabe que a Rússia, saindo ou tendo as sanções levantadas, ela inunda, entre aspas, o mercado mundial de gás e petróleo, trazendo uma queda do preço da energia importante para controlar a inflação dos Estados Unidos. Os BRICS hoje são um bloco em ascensão, que tem a China como a principal liderança econômica, e o principal inimigo dos Estados Unidos não é exatamente a Rússia, e sim os chineses, principalmente no nível econômico, e talvez essa aproximação Rússia e Estados Unidos possa afastar os russos dos chineses.
E quem sabe até mesmo, vai lembrar que os BRICS têm como talvez a preposição mais importante para 2025, inclusive na presidência do Brasil, a desdolarização das relações econômicas. Será que a Rússia já falou, por exemplo, que nunca falou em moeda comum dos BRICS? Será que foi uma pressão dos Estados Unidos? Entende? Então eu vejo como uma tentativa de trazer o Putin um pouco mais próximo e afastar essa aliança com os chineses e até mesmo com os BRICS. Inclusive o Putin, por exemplo, já aproveitou essa recente amizade, vamos colocar assim, com o governo Putin, para pedir para ele faça uma intermediação com as relações iranianas. O Irã hoje tem o seu programa nuclear, enriquece urânio acima do permitido, segundo a própria AIEA, e não tem nenhum tipo de tratativa com os americanos, principalmente com o Trump, que é visto como um grande inimigo dos iranianos. O Trump, segundo a Bloomberg, fez um telefonema para o Putin, que já aceitou as condições de tentar mediar um acordo, uma aproximação entre Irã e Estados Unidos. Será, pessoal, que teremos o fim da rivalidade entre o regime dos ayatollahs e o governo Trump? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.